Jesus, nota 5, também chamado Jesus de Nazaré, N72 a.C., nota 1, M3033 d.C., nota 2, foi um pregador e líder religioso judeu do primeiro século. É a figura central do cristianismo e aquele que os ensinamentos de maior parte das denominações cristãs, além dos judeus messiânicos, consideram ser o Filho de Deus. O cristianismo e o judaísmo messiânico consideram Jesus como o Messias aguardado no Antigo Testamento e referem-se a ele como Jesus Cristo, um nome também usado fora do contexto cristão. Praticamente todos os acadêmicos contemporâneos concordam que Jesus existiu realmente. Nota 6. Embora não haja consenso sobre a confiabilidade histórica dos evangelhos e de quão perto o Jesus bíblico está do Jesus histórico, a maior parte dos acadêmicos concorda que Jesus foi um pregador judeu da Galileia, foi batizado por João Batista e crucificado por ordem do governador romano Pôncio Pilatos. Os acadêmicos construíram vários perfis do Jesus histórico, que geralmente o retratam em um ou mais dos seguintes papéis: o líder de um movimento apocalíptico, o Messias, um curandeiro carismático, um sábio e filósofo, ou um reformista igualitário. A investigação tem vindo a comparar os testemunhos do Novo Testamento com os registros históricos fora do contexto cristão de modo a determinar a cronologia da vida de Jesus. Quase todas as linhas cristãs acreditam que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, praticou milagres, fundou a igreja, morreu crucificado como forma de expiação, ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu, do qual regressará. A grande maioria dos cristãos adoram Jesus como a encarnação de Deus, o Filho, a segunda das três pessoas na Santíssima Trindade. Alguns grupos cristãos rejeitam a Trindade, no todo ou em parte. No contexto islâmico, Jesus, transliterado como Isa, é considerado um dos mais importantes profetas de Deus e o Messias. Para os muçulmanos, Jesus foi aquele que trouxe as Escrituras e é filho de uma virgem, mas não é divino, nem foi vítima de crucificação. O judaísmo rejeita a crença de que Jesus seja o Messias aguardado, argumentando que não corresponde às profecias messiânicas do Tanak. Etimologia: Santo nome de Jesus e Yeshua. Um judeu contemporâneo de Jesus possuía um único nome, por vezes complementado com o nome do pai ou cidade de origem. Ao longo do Novo Testamento, Jesus é denominado de Jesus de Nazaré, Mateus 26, 71, filho de José, Lucas 4h22, ou Jesus, filho de José de Nazaré, João 1h45. No entanto, em Marcos 6h03, em vez de ser chamado filho de José, é referido como o filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. O nome Jesus, comum em várias línguas modernas, deriva do latim Iesus, uma transliteração do grego Isos. A forma grega é uma tradução do aramaico Yeshua, o qual deriva do hebraico Yoshua. Aparentemente, o nome Yeshua foi usado na Judéia na época do nascimento de Jesus. Os textos do historiador Flávio Joséfo, escritos durante o século I em grego helenístico, a mesma língua do Novo Testamento, referem pelo menos 20 pessoas diferentes com o nome Jesus, e deste. A etimologia do nome de Jesus no contexto do Novo Testamento é geralmente indicada como Javé é a salvação. Desde os primórdios do cristianismo, os cristãos se referem a Jesus como Jesus Cristo. A palavra Cristo tem origem no grego, Christos, o qual é uma tradução do hebraico, Masia, e que significa ungido, e é geralmente traduzido como Messias. Jesus é denominado pelos cristãos de Cristo, uma vez que acreditam que ele é o Messias esperado, profetizado na Bíblia hebraica. Embora originalmente se tratasse de um título, ao longo dos séculos o termo Cristo foi sendo associado a um apelido, parte de Jesus Cristo. O termo cristão, que significa aquele que professa a religião de Cristo, tem sido usado desde o século I. Cronologia de Jesus: Judeia, Galileia e regiões próximas no tempo de Jesus. A maior parte dos acadêmicos concorda que Jesus foi um judeu da Galileia, nascido por volta do início do primeiro século. Note que morreu entre os anos 30 e 36 d.C. na Judeia. O consenso acadêmico é que Jesus foi contemporâneo de João Batista e foi crucificado por ordem do governador romano Pôncio Pilatos, que governou entre 26 e 36 d.C. Grande parte dos acadêmicos sustentam que Jesus viveu na Galileia e na Judeia e que não pregou ou estudou em qualquer outro local. Os evangelhos oferecem diversas pistas no que diz respeito ao ano de nascimento de Jesus.
Mateus 2:1 associa o nascimento de Jesus ao reinado de Herodes, o Grande, que morreu cerca de 4 a.C., enquanto que Lucas 1:5 menciona que Herodes reinava pouco antes do nascimento de Jesus, embora este evangelho também associe o nascimento com o censo de Quirino, que decorreu 10 anos mais tarde. Lucas 3:23 declara que Jesus tinha cerca de 30 anos de idade no início do seu ministério esse que, de acordo com Atos 10:37, foi precedido pelo ministério de João, que Lucas 3:1 afirma ter começado no 15º ano do reinado de Tibério, 28 ou 29 depois de Cristo. Ao comparar os relatos do Evangelho com dados históricos e usando vários outros métodos, a maior parte dos acadêmicos determina a data de nascimento de Jesus entre 6 e 4 a.C. Os anos do ministério de Jesus foram estimados usando diversas abordagens diferentes. Uma delas aplica as referências em Lucas 3:1, Atos 10:37 e as datas do reinado de Tibério, que são conhecidas com precisão. Para determinar a data de início em 28, 29 depois de Cristo, outra abordagem usa a declaração em João 2:13 e 20, que afirma que no início do ministério de Jesus o Templo de Jerusalém se encontrava no seu 46º ano de construção, sabendo que a reconstrução do templo foi iniciada por Herodes no 18º ano do seu reino. Estima-se que a data seja 27, 29 depois de Cristo. Outro método usa a data da morte de João Batista e o casamento de Herodes Antipas com Herodíade, com base no testemunho de Joséfo, relacionando-os com Mateus 14:04 e Marcos 6:18. Dado que a maior parte dos investigadores data o casamento em 28-35 depois de Cristo, isto determina a data do ministério entre 28 e 29 depois de Cristo. Vida e ensinamentos do Novo Testamento. Os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são as principais fontes para a biografia de Jesus. No entanto, outras partes do Novo Testamento, como as epístolas paulinas, escritas provavelmente décadas antes dos evangelhos, incluem também referências a episódios-chave da sua vida, como a última ceia em Coríntios 11:23 e 26, os Atos dos Apóstolos, Atos 10:37 e 38 e Atos 19:04, referem-se ao início do ministério de Jesus e ao do seu antecessor João Batista, 64. Os Atos 1:11 revelam mais acerca da ascensão de Jesus do que os evangelhos canônicos, 66. Alguns dos primeiros grupos cristãos gnósticos tinham descrições distintas da vida e ensinamentos de Jesus que não estão incluídas no Novo Testamento. Entre elas estão o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro e o Apócrifo de Tiago, entre várias outras narrativas apócrifas. A maior parte dos acadêmicos considera as fontes muito posteriores e muito menos confiáveis do que os evangelhos canônicos. Evangelhos canônicos. Harmonia evangélica e confiabilidade histórica dos evangelhos. Manuscrito grego do Evangelho de Lucas, século III. Os evangelhos canônicos são constituídos por 4 narrativas, cada uma escrita por um autor diferente. O primeiro a ser escrito foi o Evangelho segundo Marcos, entre 60 e 75 depois de Cristo, seguido pelo de Mateus, 65-85 depois de Cristo, o de Lucas, 65-95 depois de Cristo, e o de João, 75-100 depois de Cristo. 69. Eles muitas vezes diferem em termos de conteúdo e cronologia dos eventos. 3 deles, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinópticos, a partir do grego, syn junto, e, opsis poética. São semelhantes em conteúdo, composição da narrativa, linguagem e estrutura dos parágrafos. Os acadêmicos geralmente concordam que é impossível encontrar qualquer relação direta entre os evangelhos sinópticos e o Evangelho segundo João. Enquanto que a sequência de alguns eventos da vida de Jesus, como o batismo, transfiguração, crucificação e interação com os apóstolos, são partilhados por todos os evangelhos sinópticos. Alguns eventos, como a transfiguração, não aparecem no Evangelho de João, que também difere noutros temas, como a limpeza do templo.